Marcos, capítulo 4, verso 35. É um texto bastante conhecido da igreja, mas a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias da nossa vida. E acreditamos que o Senhor vai ter uma palavra poderosa ao teu coração nessa noite, onde a palavra ela vai entrar no teu coração e vai fazer morada, amém? Vamos falar hoje sobre as tempestades da vida, as tempestades que assolam a nossa vida, que está mais constante nesses tempos, tempo tão difícil, um tempo onde o amor de muitos estão esfriando, um tempo onde a ansiedade, um tempo onde o medo e a angústia vem tomando conta de muitos corações, inclusive o nosso, crentes dentro da igreja. Por isso que Deus colocou no meu coração para trazer essa palavra ao teu coração nessa noite. Marcos capítulo 4, verso 35 ao 41, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, e levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a se encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de um grande temor, diziam uns para os outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, meus irmãos? Queridos, as tempestades da vida, elas chegam sobre todos aqui na terra. Todos nós passamos por tempestade. Todos nós, do nascer do berço ao caminhar da sepultura, iremos passar por tempestade na nossa vida. Aflições, medos e angústia. A tempestade ela chega para o homem, ela chega para a mulher, ela chega para a criança, ela chega para o adolescente, ela chega para o rico, ela chega também para o pobre, ela chega para aquele que tem o intelecto, ela chega também para aquele que não tem nenhum intelecto, ela chega para todos aqui na terra. Mas a pergunta é: como é que nós lidamos com as tempestades da vida? Como é que nós encaramos as tempestades, o medo e a aflição? Note comigo que a palavra do Senhor, no seu contexto histórico, Jesus está ensinando as parábolas do reino, às margens do mar da Galileia. E ali, já chegando tarde, um pouco à tarde, Jesus, ele fala para os seus discípulos, diz: olha, vamos passar para outra margem. Jesus dá uma ordenança aos discípulos, e isso acontece. Eles entram dentro de um barco e começam a navegar em águas tranquilas, no mar da Galileia, um mar conhecido não só pelo mar, mas sim por um lago muito extenso, muito grande, que é de costume, naquele lago, grandes tempestades acontecer, porque esse lago, ele é arrodeado de montanhas rochosas, aonde o vento frio, junto com o ar quente do lago, chega a causar grandes tempestades naquele lugar. Mas a Bíblia fala que os discípulos entram no barco e eles seguem o comando de Jesus e começam a navegar. E o texto fala que no meio do caminho a tempestade, surge uma grande tempestade. E não é diferente na minha e na sua vida, meu irmão. É no meio do caminho da nossa vida que as tempestades, elas surgem no meio de nós. É num dia comum, como outro qualquer, que você acorda
e vai para uma consulta de rotina. E chegando lá na consulta, você recebe um diagnóstico não muito agradável. É em mais de um dia, como outro qualquer, que você se levanta da sua cama, segue para o seu trabalho, e quando você chega lá no trabalho, você recebe uma notícia de desligamento da empresa, onde aquele trabalho é o seu sustento, onde esse trabalho é o trabalho que traz o alimento para dentro da sua casa. Essas são as tempestades da vida. Essas são as aflições, os medos e as circunstâncias que o mundo nos oferece. Mas como reagir? Como reagir a esse tipo de tempestade? Como reagir a esse tipo de medo, aflição e angústia no tempo de hoje que nós estamos vivendo? Uma coisa, irmãos, eu queria que você guardasse dentro do seu coração. Uma coisa é você observar a palavra do Senhor e conhecê-lo. Outra coisa é você sentir a presença de Deus na tua vida. Quem está entendendo? Eu vou repetir. Uma coisa é você escutar a palavra do Senhor, ouvir, dar ouvidos, entender a palavra do Senhor. E outra coisa é você sentir a presença do Senhor na tua vida. Amém, meus irmãos? Entenda que os discípulos estavam do lado do Senhor, escutando a parábola. Foram chamados pelo mestre para o segui-lo, escutando, vendo milagres e prodígios acontecer. Mas quando Jesus dá uma ordem para dizer, vamos atravessar para outra margem, eles vão. Mas quando chega no meio do caminho, a Bíblia fala que surge um grande temporal, aonde os discípulos ficaram com medo, aonde os discípulos ficaram apavorados, aonde os discípulos não mais perseveraram na sua própria força, mas sim correram para o mestre para poder pedir socorro. Trazendo para os nossos dias, meus irmãos, muitas vezes acontece de a gente estar no meio da tempestade, acontece de a gente estar no meio da aflição, do medo, e tentamos resolver com o nosso próprio braço, com a força do nosso braço, e muitas vezes a gente até consegue resolver, mas chega uma hora que Deus, Ele traz a gente da aula teórica, que é aquela aula que você fica sempre escutando, sempre ouvindo, e Ele traz a mim e a você para uma prova prática. Vai chegar esse momento que Deus vai trazer você, que você vai sair da aula teórica para uma aula prática com Ele. Isso é as tempestades que chegam na nossa vida. Isso é as aflições que chegam na nossa vida. E como é que a gente reage, como é que a gente resolve, como é que a gente vê com outros olhos esses tipos de tempestade? Quando você está mais perto de Jesus e sente a presença do Mestre dentro do seu barco, no barco da sua vida. É nesse momento que você entende que não é qualquer tempestade, não é qualquer medo e não é qualquer aflição que vai tirar o foco de você com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas eu queria também que você entendesse nessa noite que tem alguns ensinamentos maravilhosos que esse texto traz para a gente. Eu queria que você prestasse atenção em 4 tópicos que eu separei para que você guardasse dentro do seu coração. O primeiro é que a tempestade, ela é inevitável. A tempestade, ela é inevitável, meu irmão. Uma hora ou outra, ela vai chegar na tua vida. Não se assuste, meu irmão, mas isso vai acontecer. Uma hora ou outra, a tempestade, ela vai chegar na minha e na tua vida. E nós temos que estar preparados para esse tipo de tempestade. E não pense que é só você que acontece esse tipo de tempestade, a aflição, o medo. Aconteceu também com homens de Deus. Aconteceu também com grandes homens de Deus. Como não lembrar de Jó, o homem mais rico do Oriente, o homem mais rico, mais piedoso, e aconteceu que ele perdeu tudo.
Ele perdeu tudo quanto ele tinha. Perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu tudo o que ele tinha, sua família. Ficou doente, à beira da morte, a cacos e cinzas, clamando ao Senhor. Muitos porquês, muitos para quê. Jó clamava ao Senhor. E o que é que tinha de resposta para Jó? Só o silêncio de Deus. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fé de Deus. Deus não livrou Daniel da fornalha, mas o salvou do fogo. Não o livrou de passar pela cova dos leões, mas fechou a boca dos leões. Paulo tinha um espinho na carne, foi preso, foi perseguido, foi apredejado, apanhou injustamente, mas foi isso que não fez Paulo parar. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Outros homens de Deus passaram por tormentos, tempestades e aflições, meus irmãos, mas Deus estava em todas essas circunstâncias que esses homens passaram. Deus estava com um braço forte, sustentando o seu povo. Aleluia, glória a Deus. E não vai ser diferente na tua vida, meu irmão. Não vai ser diferente nessa tua tempestade, no que você está passando, no que você está vivendo. Deus continua dentro do teu barco. Ele continua do teu lado, meu irmão. Agora, muitas vezes, nós não sabemos o que fazer porque tentamos resolver do nosso próprio jeito, com as nossas próprias forças. Por isso que nós nos frustramos, nós nos entristecemos, ficamos cabisbaixo e não sabemos mais por onde ir, nem o que fazer. Porque nós somos totalmente limitados, meus irmãos. E o que eu e você pode fazer, a gente vai fazer. Mas o que você e nem eu, nós não podemos fazer, Deus fará por mim e por você. Aleluia, glória a Deus. Por isso, meu irmão, não tenha medo. Deus está no controle da tua vida. Deus está no controle, pastor Edivan, da sua vida. Deus está no controle, meu irmão, da tua vida. Não vai ser essa tempestade, não vai ser esse tormento, não vai ser o mar em fúria, não vai ser o mar revolto, não vai ser o vento que estava lapeando aquele barco, não vai ser isso que vai fazer você parar a caminhada. Aleluia, glória a Deus. Não vai ser isso que vai fazer você parar, meu irmão, porque Deus, Ele está no nosso barco. Aleluia, glória a Deus. Segundo ponto é que a tempestade são imprevisíveis. Veja aqui no texto, no verso 37, a Bíblia diz que levantou-se um grande temporal de vento e ondas e arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava a se encher-se de água. Estava tudo indo tranquilo, irmãos. Estava tudo indo perfeito. Os discípulos, com a sua habilidade, que eles eram pescadores, os discípulos estavam a caminho de mais uma travessia de um mar da Galileia para outro lado, onde já estava no costume deles, está dentro daquela água, está dentro daquele mar, mas surge de repente uma tempestade totalmente diferente. A Bíblia fala que foi uma grande tempestade. E creio eu, os discípulos dentro daquele barco, vendo Jesus deitado na polpa do barco, dormindo ao travesseiro, o que é que eles falam? Não vamos acordar o mestre, a gente resolve essa parada. Como outras tantas a gente já resolveu, não vai ser essa que vai fazer a gente parar. Mas não foi. Foi uma tempestade totalmente diferente. Foi uma tempestade totalmente diferente de tantas outras que eles tinham resolvido. Por isso, meus irmãos, eu quero te dizer nessa noite que não é pelo teu entendimento, não é pela tua sabedoria, não é pelo teu intelecto, nada disso. É pela força do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque você pode perder o controle, mas o Senhor jamais perde o controle da tua embarcação, meu irmão. Jamais Ele perde o controle. Além de serem inevitáveis a tempestade, são também imprevisíveis. Pense comigo, o mar da Galileia era um mar conhecido pelas suas fortes tempestades. Enquanto cruzava esse mar, em uma tarde de verão,
um grande navegador do mar da Galileia estava atravessando uma equipe por esse mar, e um tripulante perguntou a ele: o senhor já passou por alguma tempestade aqui nesse mar? E ele disse: sim, e jamais quero voltar a passar novamente, porque as tempestades daquele lago, daquele mar, são impetuosas, meus irmãos. Eram tempestades de derrubar os barcos, e ele falou que não queria passar de novo pelaquela tempestade. Aquele contexto geográfico daquele lago, ele tinha 220 metros abaixo do fundo do nível do mar, cercado por 3 montanhas. A mistura do ar quente ficava em volta do mar com o ar frio das montanhas, acaba gerando uma espécie de efeito estufa e criando grandes tempestades. Boa parte dos discípulos, como eu já falei, eram pescadores, entendia da pesca, entendia dos barcos, mas aquela tempestade, ela foi totalmente diferente. E talvez você pode perguntar: por que todas essas informações? E a resposta é o seguinte: para poder mostrar que mesmo conhecendo a realidade do local, mesmo tendo experiências, eles foram pegos de surpresa. E dessa forma acontece na minha e na tua vida, meu irmão. É no de repente que as coisas acontecem. Mesmo você tendo a fé que você tem, mesmo você tendo a experiência que você tem, mas a tempestade, ela vai te pegar de surpresa. O mesmo acontece conosco. Não importa quanto você conheça, quanto você tem experiência, quanto você veja a tempestade, mas a surpresa acontece. Uma enfermidade aparece, um final de casamento surge, uma crise na família aparece, uma falta de emprego acontece. E agora? Como é que a gente vai fazer? Aonde a gente vai se socorrer? Por onde a gente vai se segurar? Isso é uma traição, uma crise familiar, uma crise financeira, um acidente ou até mesmo uma crise mundial. Como o nosso pastor Edivan aqui falou, a pandemia chegou, pegou todos de surpresa. A gente vendo todo mundo aí lá fora morrendo, sem saber o que fazer, mas era Deus testando a nossa fé, o Senhor testando a nossa fé, para que nós possamos chegar mais na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. É dessa forma que eu e você tem que olhar para a tempestade, enxergando o Senhor como o alicerce da nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Se você entrou aqui nessa noite, meu irmão, passando por alguma tempestade, eu quero dizer a você nessa noite que o Senhor, Ele está sob o controle da tua situação. Ele está cuidando de você nos mínimos detalhes da tua vida. Você pode até estar pensando em desistir, você pode até estar pensando em parar, mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus, Ele está no teu negócio, meu irmão. Deus, Ele está cuidando de você. Deus, Ele está olhando para você. Deus, Ele pode estar até deitado no barco, Jesus pode até estar dormindo, mas Ele está com o controle de tudo na palma da sua mão. Aleluia, glória a Deus. As tempestades, elas são inevitáveis, elas são de repente. Outro ponto, o terceiro ponto também, é que a tempestade, elas não são administráveis. Nós não conseguimos administrar a tempestade. Nós não conseguimos controlar a tempestade. Nós não conseguimos controlar a aflição, o medo e a angústia. Nós não conseguimos. Uma crise dentro da nossa casa, na nossa família, com a nossa esposa, com o nosso cônjuge. Só o Senhor, só Deus para poder nos orientar e nos capacitar no momento de crise, meus irmãos. É só Ele que nos dá o direcionamento.
É só Ele que nos pega pelas mãos, é só Ele que nos levanta, é só Ele que tem o respaldo, a segurança e a firmeza para que eu e você ficarmos de pé novamente em meio à crise, em meio à tempestade. Eu me lembro quando eu estava em crise no meu relacionamento há 7 anos atrás, nem sonhava ainda chegar aqui na CPI. Eu lembro que nada nem ninguém poderia resolver a minha situação. A tempestade chegou dentro da minha casa, o vento impetuoso, o mar altivo chegou na minha casa e ninguém, absolutamente ninguém, tinha o poder para poder resolver a minha causa naquele momento. Mas pela misericórdia do Senhor, Ele ouviu o meu clamor. E eu, meus irmãos, dei prioridade. Eu dei ouvidos à voz do Senhor e disse: Senhor, se o Senhor restaurar a minha família, o meu casamento, a minha vida, eu vou me doar o resto da minha vida para o teu reino, para a tua glória, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias, ela dura para sempre. Aleluia, glória a Deus. E Deus, meus irmãos, restaurou a minha casa, restaurou a minha família, fez com que o mar se acalmasse, a tempestade cessasse, porque Ele se levantou e disse: filho, eu tenho controle da tua vida. Aleluia, glória a Deus, meus irmãos. E Ele tem o controle da tua vida na palma da mão dEle. É Ele que tem esse controle. Eu e você não tem força para nada, nós não temos experiência para nada, nós não temos jeito para nada. Só o Senhor tem o poder para mudar a minha e a tua história. Nada está perdido. Esse diagnóstico, ele não vai te parar. Essa causa que você está vivendo não vai te matar. Essa tempestade que você está passando hoje, ela não vai te paralisar, meu irmão. Aleluia, glória a Deus, porque o Senhor, Ele está dentro do teu barco. Posso ouvir um amém, meu irmão? Você não vai naufragar, meu querido, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele está de pé dentro do teu barco, resolvendo a tua causa. Posso até que hoje você não veja Ele, possa até ser que hoje você não escute a voz dEle. E a mesma coisa os discípulos passaram. No verso 38, nesse texto, aqui nós vemos 3 tipos de conversa, 3 tipos de perguntas. A primeira é quando os discípulos estão no barco, o vento impetuoso, o mar altivo, as ondas assolando dentro do barco, e eles temerosos, com medo de morrer, com medo de perecer, eles correm para quem? Para o mestre. Para quem você tem corrido? A quem você tem buscado? Quem é a prioridade na tua vida? A quem você tem buscado para resolver a tua solução? Para você desabafar os seus problemas? Eu sei que Deus, Ele coloca amigos mais chegados do que irmão na nossa vida. Mas tem coisas do nosso íntimo, da nossa alma, que quando a gente está em crise, com os problemas, com a tempestade, nós temos que procurar o Mestre e clamar a Ele, contar a Ele as nossas aflições, medos e angústias, porque o nosso amigo não vai poder resolver. Ele pode até ajudar em oração, mas ele não vai poder resolver, porque quem resolve a nossa dor, enxuga a nossa lágrima e nos levanta para nos dar uma vida e vida com abundância, é só Jesus Cristo de Nazaré. Sem Jesus não dá, meus irmãos. Sem Jesus não dá para caminhar. Você que está dentro da igreja, você que está todo dia nos cultos, você que está todo dia orando, jejuando, a gente sente a agonia do mundo, a gente sente a aflição, a dor. Imagina quem está lá fora.
Imagina quem ainda não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ontem mesmo eu estava vendo uma postagem de um blogueiro, um rapaz muito conhecido aí na internet, no Instagram, Rodrigo Amendoim. Eu não sei se vocês ouviram falar. Um jovem de 24 anos, cheio de coisa na cabeça, com negócio de internet, irmãos. Na frente do pôster, ele era o cara, mas por trás ele estava totalmente destruído, emocionalmente falando, a chegar ao ponto de tirar a sua própria vida. E antes dele tirar a sua própria vida, ele deixou um recado para aqueles que querem ser blogueiro, que querem estar no Instagram, que querem estar vivendo desse recurso. Ele disse que não é fácil, que é uma vida de fachada, uma vida de mentira, onde ali não está a verdadeira felicidade. E daí você tira, como o mundo hoje está vivendo lá fora, uma vida de aparência, onde você abre a internet e está todo mundo bonito, mas quando você fecha a internet está todo mundo depressivo, está todo mundo machucado, dilacerado, porque as tempestades da vida estão chegando na casa das famílias, está chegando dentro do trabalho, está chegando nas faculdades, na escola. E esse povo precisa de Jesus Cristo, meus irmãos, tanto quanto nós, eles também precisam. E para poder a gente levar Jesus Cristo, nós temos que estar mais próximo dele. Nós temos que sentir a presença dele. Nós temos que estar constantemente buscando estar próximo dele. Aleluia, glória a Deus. Não viva uma vida de aparência, meus irmãos. Seja você mesmo, transparente com você mesmo e com Jesus Cristo, porque o Senhor se revela para aqueles que são simples, o Senhor se revela para aqueles que são humildes. Você não pode ser um eloquente, você não pode ser estudado, ser doutorado, mas o Senhor, Ele capacita aqueles que não são capacitados quando eles têm a humildade dentro do seu coração. Posso ouvir um amém, meus irmãos? As tempestades, elas não são administráveis, você não consegue controlar. Você não consegue parar o vento, parar o mar, você não consegue fazer essas coisas. Essas coisas estão na capacidade de quem fez o céu, de quem fez o mar, de quem fez tudo que nele há. É só Deus que tem essa capacidade, meus irmãos, de administrar aquilo que eu e você não pode administrar, de resolver aquilo que eu e você não pode resolver. Entregue esse seu problema nas mãos de Deus. Entregue essa causa impossível na mão de Deus, porque Ele vai fazer maravilhas em tua vida quando você se libertar, quando você se desarmar e dizer: Senhor, eu não tenho capacidade para resolver isso, mas está aqui, Senhor Deus, nos teus pés. Eu agora estou saindo de protagonismo, Senhor Deus, e vou deixar o Senhor agir na minha vida. Eu vou deixar o Senhor resolver isso na minha vida, Senhor. Porque eu não quero estar colocando o controle na tua mão e tirando o controle da tua mão. Eu não quero estar colocando o controle na tua mão e tirando o controle da tua mão, porque muitas vezes nós fazemos isso, irmão. Dizemos que acreditamos que Deus resolve, acreditamos que Deus faz, e uma hora oramos ao Senhor entregando tudo na mão dele, e quando é de manhã logo cedo, que você tem um problema para resolver, você quer resolver no seu próprio braço, você não quer que Deus haja a favor da sua vida. É aí onde a frustração entra, é aí onde a tempestade acontece. Uma vez entregando o controle na mão de Deus, meu irmão, Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para resolver. Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o poder para resolver as nossas causas. Oh, aleluia! E o quarto ponto, meus irmãos, é que as tempestades, elas são também pedagógicas. Muitas vezes o Senhor nos leva para o miolo da tempestade. Muitas vezes o Senhor, Ele quer nos ensinar a cada um de nós chegar mais perto dele, porque quer ver, conhecer cada um de nós é quando nós estamos dentro da tempestade.
É quando a gente está dentro da tempestade, é que a gente se revela quem realmente a gente é. É dentro da tempestade que o Senhor quer ver quem tem fé e quem não tem fé, quem está no barco ou quem quer pular do barco. Aleluia, glória a Deus. Você está no barco, meu irmão? Você está no barco, meu irmão? Não pule do barco não, porque se você pular, você vai naufragar. Fique no barco, meu irmão, porque o Senhor quer te ensinar dentro desse problema. O Senhor quer te ensinar dentro dessa causa. O Senhor quer te ensinar dentro desse diagnóstico. O Senhor quer te ensinar dentro desse casamento. O Senhor quer te ensinar dentro desse trabalho. O Senhor quer te ensinar em meio à tempestade, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Permaneça firme, permaneça de pé, porque fiel é aquele que prometeu. No começo do verso 35, o Senhor dará uma ordem: passemos para outra margem. Diga assim comigo: eu vou passar. Diga com mais convicção, meu irmão: eu vou passar. Quando o Senhor dá uma ordem, meus irmãos, Ele é fiel para cumprir. A promessa do Senhor, eu quero que você guarde isso dentro do seu coração. Se você não entendeu nada daqui que eu falei, mas se você agora guardar isso que eu vou falar, o que Deus está mandando dizer ao teu coração, você vai sair daqui transbordando dentro do teu coração. Transbordando, porque quando o Senhor promete, meu irmão, as promessas do Senhor são realidades. As promessas do Senhor são realidades para mim e para a tua vida, porque quando Ele disse assim: passemos para outra margem, Ele é fiel para chegar com você na outra margem, meu irmão. Independente da tempestade, independente da circunstância, Ele disse: vamos passar, vamos passar. Se Ele está dizendo nessa noite que você vai passar, é porque você vai passar, meu irmão. Você vai passar, meu irmão. Esse deserto não vai paralisar você. Essa tempestade não vai fazer você morrer no meio dela, porque o Senhor prometeu que Ele vai te passar para o outro lado. E no outro lado tem o quê? Quando Jesus está nesse episódio aqui, Jesus está indo em direção para Gadara. Curaram o endemoniado lá do outro lado. Lá do outro lado tem cura, lá do outro lado tem libertação, lá do outro lado tem provisão, lá do outro lado tem tudo aquilo que você necessita para a glória de Deus, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. E você vai passar, meu irmão, contando vitória, porque o Senhor é fiel e Ele não esqueceu você no meio dessa tempestade. E os discípulos, irmãos, no verso 39, eles clamaram ao Senhor: Mestre, não te importas que perecemos? E eu já estou encaminhando para o fim, que o relógio é contra o pregador, meus irmãos. Não te importa, mestre, que perecemos? Isso é uma pergunta já em tom de escassez, uma pergunta, um pedido de quem está desesperado. E quantas vezes eu e você não fez essa pergunta ao Senhor? Mestre, o Senhor vai deixar eu morrer nessa situação? Deus, o Senhor não está me vendo eu passando por essa angústia e o Senhor não fala nada comigo? Mestre, o Senhor vai deixar mesmo eu morrer nessa causa? O Senhor vai deixar mesmo eu perecer nessa situação? E o Senhor se encontra calado. O Senhor não fala nada. Porque até o silêncio do Senhor, Ele é tão alto, tão ensurdecedor de qualquer outra tempestade, meus irmãos. O silêncio do Senhor, Ele é pedagógico, Ele ensina, Ele fala. Só o silêncio do Senhor faz com que a gente olhe para o medo, para a circunstância e diga assim: Ele está calado, mas Ele está agindo. Aleluia, glória a Deus. Por isso que o Senhor não se demora. O tempo de Deus não é o nosso tempo, meu irmão. Ele calado, Ele quieto, mas Ele está agindo para a glória de Deus. Ele está agindo ao teu favor. Mas os discípulos naquele momento estão em parafuso naquele momento, porque eles estão no barco perto de perecer, de morrer, e Jesus está dormindo na popa do barco, com a cabeça no travesseiro. Impressionante o poder do nosso Deus, meus irmãos. Ele estava dormindo,
mas quando ele se levanta, que ele manda o vento se calar, o vento se encolhe e obedece a sua voz. O mar lhe obedece e se torna uma calmaria, como se fosse de um lago. É como se o Senhor de todas as coisas e as criaturas se curvassem perante a voz do Senhor, aquele que criou o céu e a terra, que tem a chave da vida, a chave da morte, o controle do universo, todo na palma da sua mão. Aleluia, glória a Deus. Será que a tua vida está à deriva? Tá não, meu irmão. Está na palma do controle de Deus. E ele diz ao vento e o mar: aquieta-te e emudece. E o vento se encolhe, as ondas se acalmam, e eles olham para os discípulos e dizem: por que vocês são assim? Tímido, sem fé. É essa pergunta que ele faz para mim e para você nesse diálogo. Por que a gente é dessa forma? Uma hora a nossa fé está lá em cima, outra hora a nossa fé está lá embaixo. Outra hora somos inconstantes, outra hora somos lá embaixo. Porque temos que estar sempre buscando estar na presença do Mestre. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos amadurece, é Ele que faz com que a nossa fé esteja cada vez mais consolidada. E o Senhor fala mesmo para os discípulos: vocês têm que ter mais fé, vocês são muito tímidos. Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: temos que consolidar a nossa fé perto do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E para finalizar, no verso 41, já estou chegando ao final. No verso 41, eles, possuídos de grande temor, dizem uns para os outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Entenda que agora os discípulos não estão mais com medo da tempestade. Eles agora estão com medo de Jesus Cristo. Um temor santo de admiração em enxergar o Deus Todo-Poderoso fazendo aquelas coisas de acalmar um vento e o mar. E ele diz: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Você sabe quem é esse Deus, meus irmãos? Esse é o nosso Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele é o Todo-Poderoso. Ele, o Senhor que está na minha e na tua vida. Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é o seu advogado. Ele é o Cordeiro de Deus. Mas quem é esse? Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o pastor e o bispo das almas. Ele é o nosso juiz. Ele é o bem-aventurado. Ele é o único soberano. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, homem de dores, a cabeça da igreja. Olhe quem é Ele, olhe quem é Ele. Ele é o mestre, Ele é a testemunha fiel e verdadeira, Ele é a pedra angular, Ele é o sacerdote, Ele é a porta das ovelhas, Ele é a água viva, Ele é o pão da vida, Ele é a rosa de Sarol, oh aleluia, Ele é o lírio dos vales, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o primeiro, Ele é o derradeiro, Ele é o princípio e o fim, Ele é a videira verdadeira, Ele é o Messias, Ele é o santo, Ele é o mediador, Ele é o amado, Ele é o tronco, Ele é o carpinteiro, Ele é o bom pastor, Ele é a luz do mundo, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o verbo, Ele é a luz dos homens, Ele é a pedra da esquina, Ele é o Salvador, Ele é o servo, Ele é a autoridade consumadora da nossa fé, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Deus forte, Pai eterno, Ele é o príncipe da paz, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, Ele é
o eu sou. Ele é o noivo, Ele é o unigênito, Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é o Filho do homem, Ele é a luz da aurora, Ele é o Amém, o Rei dos judeus, Ele é o profeta, Ele é o Redentor, Ele é a verdade e Ele é a vida. Aleluia, glória a Deus. Quem é Ele? Quem é Ele que até o vento e o mar lhe obedecem? Esses são os adjetivos do Deus que você serve, que eu sirvo. Um Deus todo-poderoso, um Deus majestoso, um Deus fiel e verdadeiro, que batiza, que sara, que leva o homem para o céu. Esse é o Deus que você serve. Não tenha medo, não tenha angústia, não tenha medo da tempestade. Ela não vai te matar, ela não vai fazer você parar, ela não vai fazer você parar, porque o Senhor está com a tua causa na palma de sua mão. Meus irmãos, posso ouvir um aleluia, um glória a Deus?